Boa tarde ou boa noite para quem já está aí. Vou aguardar só um minutinho até a hora da live e aguardar a Simone entrar aqui com a gente também. Espero que o som esteja legal, porque daqui eu não consigo saber. O som está ótimo, obrigada. Estou guardando aqui a Simone. Deixa eu ver se tem algum recadinho aqui. Simone, nós vamos começar. Você podia, por favor, pedir para entrar aqui, porque o meu botãozinho de te chamar não está funcionando. Só um momento. Bom, é engraçado. É a primeira vez que eu faço uma live. Eu sou Ana Paula Melo, eu sou coordenadora da assessoria de meio ambiente do Sistema FAENG e, teoricamente, nós teremos também uma convidada, a Simone Paiva. Ela é advogada, ela é especialista nessa área ambiental. Eu só não estou, nesse momento, conseguindo... Não está funcionando meu botãozinho aqui para colocá-la na live por algum motivo. Acho que travou aqui com alguma coisa. Mas de toda forma... Bom, meu botãozinho de chamar, de convidar a Simone está, na verdade, invertendo a minha câmera para o computador. Eu vou começar, né, em respeito a todos que já estão aí, né, e assim que eu conseguir colocar a Simone aqui dentro da nossa live, a gente faz isso. Teve aqui 3 pedidos para entrar na live, mas eu preciso colocar a Simone aqui dentro. E eu não consigo cancelar esses outros pedidos também. Bom, Simone, se você estiver aí ouvindo, por favor, tente entrar, tente sair e entrar de novo, talvez. E... vamos começar, gente. Esse tema meio ambiente é muito amplo, então nós selecionamos a questão dos prazos que foram alterados aí em relação à pandemia do Covid-19. Foram muitas normas, muitas decretos, resoluções, portarias, deliberações que saíram aí a partir de
março de 2020, trazendo uma alteração de prazos, de sistema de trabalho mesmo, né? Reuniões presenciais, viagens, todos foram proibidos, vistorias foram proibidos. Então, um empreendedor com processo de licenciamento, né? Como que faria com a vistoria do processo de licenciamento dele? As fiscalizações, exceto emergenciais, né? As reuniões, as próprias votações das licenças ambientais, né, que são deliberadas em conselho, né, que é o Conselho Estadual de Política Ambiental, foram também todas suspensas em março. E no âmbito federal também tivemos uma diversidade de normatizações. Eu prefiro aqui não ficar falando em número de normas, especificando muitas normas, porque do ponto de vista prático é menos interessante. Mas eu tenho aqui as referências todas, se alguém quiser saber também, pode perguntar, pode fazer em formato de pergunta por escrito, a live está o tempo inteiro aberta com perguntas por escrito aí nos comentários, tudo bem? Bom, tivemos, tanto em Minas quanto no nível federal, essas normatizações. Em Minas teve a criação do Comitê Extraordinário do Covid, teve também no âmbito federal e estadual a definição das atividades consideradas essenciais, né? Entre essas entrou até em decreto federal a fiscalização ambiental, né? Então essa é uma atividade que não parou, reduziu, né? Teve suas limitações, a questão de viagens, de proximidade com as pessoas, mas não parou. A gente tem caráter emergencial, por exemplo, algum acidente ambiental, alguma denúncia, alguma questão que precise ser fiscalizada, isso continuou. Também afetou a deliberação das licenças, as vistorias, a própria economia. Muitas alterações foram feitas também em virtude do impacto econômico do Covid-19 e do impacto também na realização de certas atividades, muitas delas de caráter ambiental. Então, nós tivemos, vamos dizer, por exemplo, no IBAMA, nós tivemos a prorrogação da entrega do relatório anual de atividades potencialmente poluidoras, que é relacionado ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. Para quem paga a taxa de controle e fiscalização ambiental, precisa entregar o relatório também. Esse relatório, cujo prazo terminaria em 31 de março, foi adiado para 29 de junho. Nós estamos atentos o tempo inteiro para novos procedimentos de prorrogações de prazos, né? Isso pode vir a ser alterado ainda. E teve no âmbito federal também um comunicado do IBAMA. No âmbito federal, os prazos foram suspensos por prazo indeterminado. Só que ocorreu um comunicado do IBAMA, né, número 733, 76, 71, orientando o seguinte, orientando no âmbito dos processos de licenciamento ambiental, de cumprimento de condicionantes. Deixa eu ver se a Simone me pediu aqui de novo, deixa eu ver se consigo. Não estou conseguindo. Bom, eu não sei, alguma questão técnica, a gente não está livre disso. Diga-se de passagem, a primeira live que eu faço na minha vida seria da Simone também, mas eu não estou. Nós testamos antes, mas hoje, agora, não funcionou. Bom, esse comunicado do IBAMA, ele orienta os empreendedores a cumprir as obrigações no âmbito do licenciamento ambiental, as condicionantes, os monitoramentos, todos, exceto aqueles em que não for realmente possível em virtude dos riscos associados à Covid-19. E em caso de não cumprimento, é necessário relacionar o não cumprimento à situação de emergência do Covid-19, é necessário documentar, registrar esse fato, informar esse fato, né? Não existe possibilidade de não cumprimento sem a devida informação.
identificar por que não foi cumprido, em quais datas, em qual data ou em quais datas, qual parâmetro, o que exatamente que não foi possível de cumprir, e também o que foi feito para minimizar essa não conformidade. O IBAMA orienta também aquilo que é monitoramento, controle ambiental, controle de atividades potencialmente poluidoras, que eventualmente a não realização acarrete em poluição ambiental, em dano ambiental, isso também não pode deixar de cumprir. Tivemos também da Agência Nacional das Águas, né, outra norma da União de 17 de abril, a resolução número 18, ela adiou também a primeira parte da cobrança pelo uso de recursos hídricos, né, de domínio da União, obviamente, para 31 de agosto. No âmbito estadual, nós, Sistema FAENG, pedimos também ao governo de Minas esse novo prazo, né, esse adiamento. Várias ações por parte dos governos federal e estadual estão sendo feitas para também amenizar a situação crítica econômica, né, que o Covid-19 trouxe. Então, não só atividades que gerem proximidade e risco da doença, mas também algumas questões que são econômicas mesmo, né? As empresas, os empreendedores, eles estão precisando investir em métodos de controle da doença, eles tiveram as suas economias afetadas, tem a situação do trabalho, da impossibilidade de trabalho, né, em certos lugares de ser efetivado, o fechamento de diversos segmentos aí, graças a Deus o agro não, né? Mas isso afetou extremamente a economia. Então, ações estão sendo tomadas também no sentido de amenizar a questão da economia. Então, a cobrança pelo uso da água também, que teria a primeira parcela agora, em abril, né, mudou para 31 de agosto. Que mais? A ANA também, a Agência Nacional das Águas, também prorrogou, por meio da resolução número 21 de abril também, a vigência das outorgas. Isso é um fato inédito. Assim, as outorgas todas federais, só as federais, que vencem entre 20 de março e 30 de dezembro desse ano, elas passam a vencer no dia, foram prorrogadas para 31 de dezembro, as outorgas, não digo as condicionantes, as outorgas mesmo. Isso não ocorreu em Minas, não. Em Minas, eu imagino que o número de outorgas que estejam vencendo nesse período sejam muito mais, né? No federal são 166 outorgas, sendo que 77 são para aquicultura, né? Outorgada para o Ministério da Agricultura, a serem licitadas em reservatórios, que é muito importante para o nosso setor que o Sistema FAENG representa. Mas em Minas Gerais, imagino que esse número seja bem maior. Isso não ocorreu ainda em Minas Gerais, não temos notícias de que isso venha a ocorrer, não. Então, trazendo um pouco aqui para Minas, eu já falei da questão da criação do Comitê Extraordinário Covid-19, em março, a partir daí, várias normativas, decretos, resoluções, etc., suspendendo reuniões, trazendo serviços essenciais. E aí eu gostaria de falar da resolução SEMAD 2947. Ela trouxe como serviços essenciais as rotinas de licenciamento, né, as consultas jurídicas, processos administrativos, judiciais, monitoramento de cobertura vegetal, atendimento de denúncias, né, sobre animais, poluição, etc. Isso é importante porque para o empreendedor isso é interessante. É interessante que o Estado não pare, que o Estado continue trabalhando, continue analisando as licenças, que as rotinas de licenciamento continuam sendo devidamente cumpridas e ficaram sendo cumpridas por meio dessa resolução. Mas a questão das vistorias foram paralisadas porque não tinha como fazer viagens. Entretanto, houve uma outra portaria mais recente de abril, né, que permitiu o retorno das viagens a serviço que estavam proibidas, das vistorias, dessas possibilidades de continuar o trabalho do licenciamento, das vistorias e da fiscalização ambiental, com todo um protocolo de
recebimento do fiscal, de comunicação para a vistoria, comunicação ao empreendedor antecipadamente. O empreendedor tem que ter uma série de cuidados para receber esse fiscal, esse servidor público, seja para que finalidade for. E abriu também a possibilidade de vistorias usando métodos tecnológicos, como drones, imagens aéreas, sobrevoos, esse tipo de situação. Isso tanto para vistorias quanto para a própria fiscalização ambiental. É bom que os processos continuem andando, mas, ao mesmo tempo, abre um questionamento aí, no caso da fiscalização, pelo menos, se for chegar a ser efetivada por meio de satélites, não, mas de drones ou de algum equipamento nesse sentido, similar a drones, a gente imagina que tem que ser avisado também ao empreendedor, ao interessado, pelo simples motivo da insegurança de que aconteça alguma coisa com aquele equipamento que é caro e que não deve sair invadindo assim nas propriedades, né, sem o devido aviso. Bom, e aí um decreto muito importante foi o decreto estadual 47.890. Ele não é um decreto de matéria ambiental, ele é um decreto feito a partir de deliberação do Comitê Extraordinário do Covid-19, ele vale para todas as áreas do estado de Minas Gerais, e ele suspendeu prazos de processos administrativos em razão dessa situação de emergência do Covid-19, retroativo a 16 de março. Ele tinha determinado até 29 de abril, então de 16 de março até 29 de abril estavam suspensos os prazos de processos administrativos, e por meio de um outro decreto mais recente, isso foi adiado para 31 de maio. Então a gente tem hoje um período grande aí de suspensão que vai desde 16 de março até 31 de maio, até o momento, né? A não ser que saia um outro adiamento. E aí a contagem desses prazos passa durante esse intervalo, a contagem de prazos ela é interrompida, ela não deixa de existir, ela é interrompida e a contagem volta a acontecer no primeiro dia útil após o final da suspensão. Por enquanto, a suspensão é até 31 de maio, então, em 1º de junho, que é dia útil, né, é o primeiro dia útil após o final, 1º de junho já começa a contagem. Isso vale para todas as áreas no estado, mas no Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos houve uma divulgação, né, uma determinação da Secretaria dizendo que está prorrogada a suspensão desses prazos de atos processuais praticados no licenciamento, intervenção ambiental, outorga de direito de uso da água e a fiscalização. Todos os procedimentos realizados no âmbito do CISEMA. Existem algumas exceções, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, mas o que isso abrange? Abrange pendências de documentos para formalização no sistema de licenciamento. Se eu tenho um prazo, eu tenho aí a interrupção do prazo durante o período entre 16 de março e 31 de maio e volto a contar de novo aquele prazo a partir de 1º de junho. Informações complementares. Se eu tinha um prazo para entrega daquela informação complementar, eu tenho essa parada na contagem durante esse intervalo também. Cumprimento de condicionantes. Lembrando aqui que aquela condicionante que se eu não cumprir, eu estou gerando dano ambiental, estou gerando poluição, e isso está sujeito à fiscalização, a embargo de atividade, né? Então, por isso a recomendação é o seguinte: podendo cumprir, conseguindo cumprir, tendo os meios, pessoas, etc., para cumprir, cumpra-se. Agora, por exemplo, uma condicionante é fazer uma determinada análise e os laboratórios que fazem essa determinada análise estão fechados.
coloca isso, registra isso da forma correta, coloca lá no relatório de cumprimento de condicionantes, para condicionante tal, ocorreu isso, documenta, sabe? Porque deixar em branco, não cumprir deixando em branco, é ruim, isso não te ajuda a uma defesa posterior. Solicitação de realização de audiência pública, cronograma aprovado em processos, manifestação de órgãos intervenientes, né? Unidade de conservação, por exemplo, tá tudo parado, né? Não tem manifestação de unidade de conservação. Comunicação de encerramento de atividade. Essa situação do Covid-19 pode ter causado a paralisação de alguma atividade. Essa atividade licenciada, né, ela precisa comunicar de forma, na forma do decreto, né, de forma formal, o encerramento ou a paralisação temporária dessa atividade, registrar aquilo. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma licença em que eu tenha que fazer análise de emissões atmosféricas. Vamos supor. Se eu paralisei a minha atividade, não estou tendo emissões atmosféricas, eu não tenho nada a ser analisado. Mas, se no meu envio posterior de relato de condicionantes eu deixo ali em branco, para o órgão ambiental vai aparecer que não fez, deixou de fazer. Então, tem que registrar, tem que registrar a paralisação temporária ou encerramento da atividade. Da mesma forma, qualquer condicionante que não se consiga cumprir, e aí eu vou abrir um parêntesezinho, não é só em função do Covid-19 ou dessa suspensão de prazos, não. Mesmo sem essa situação anteriormente, qualquer condicionante que o empreendedor, o produtor rural, seu consultor, que não se consiga cumprir, por exemplo, teve um caso de um barramento que na época de seca não tinha água, e teria que fazer a análise periódica da água. É necessário, tira uma foto, demonstra ali, não tem água, não é possível cumprir, e coloca no relatório que não foi possível cumprir por causa disso. Não deixe em branco, nunca deixe em branco. Deixar em branco quem for analisar vai olhar e falar, não cumpriu, foi um descumprimento. Então, tem que documentar tudo sim. Ok? Que mais? Uma coisa importante, contagem de prazos para formalização de processo de renovação de licença, tanto de instalação quanto de operação. O que acontece? A licença, ela não é prorrogada, não tem prazo suspenso. Se a minha licença vale até o dia tal, ela vale até o dia tal. Não tem nada, esse decreto estadual, essa suspensão de prazos não entra nesse mérito. A licença já foi concluída. Não é um processo em andamento, já é concluído. Então, eu tenho 120 dias antes do vencimento, eu tenho que pedir a renovação da minha licença. Só que aí, esse prazo de 120 dias antes do vencimento da minha licença, isso sim, esse prazo parou de contar no dia 16 de março e torna a voltar a contar em 1º de junho, ou se prorrogar depois, né? Isso é importante, até é importante frisar isso aí, porque muita gente no meio rural, os produtores rurais, muitas vezes perdem as suas licenças porque não entram com o pedido de renovação 120 dias antes. E aí o que acontece? Se entrar 120 dias antes, como manda a lei, né, inclusive lei federal tem essa questão também, a Lei Complementar 140 de 2011, se você entrar com esse prazo de 120 dias antes de vencer a licença, se o órgão ambiental demorar para analisar, a sua licença é prorrogada automaticamente. Agora, se você não respeitar esse prazo, entrar com pedido de renovação 1 mês antes da sua licença vencer, e a sua licença vencer e o órgão não tiver ainda analisado, não tiver dado resposta, você está em descoberto. Então, nessa situação, antes da licença vencer, teria que ser assinado um termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental,
para garantir a continuidade da operação sem licença, né? A partir do momento que essa licença vencer. Tá? Essa é a orientação. Que mais? Contagem nos prazos de processos administrativos de licenciamento ambiental, né? Os prazos que são dados dentro do processo de licenciamento. Contagem do cumprimento de obrigações estabelecidas nos termos de ajustamento de conduta. Eu conversei sobre isso com a Simone ontem e é uma coisa interessante, ela até falaria mais a respeito dessas questões todas aqui e infelizmente eu não consegui, mas se a Simone quiser complementar aí por escrito aí no chat, pode ficar à vontade, viu, Simone? Qualquer coisa que precisar, você me corrija aqui. Mas os termos de ajustamento de conduta, eles também têm esse caráter igual à licença, eles têm uma data, eles têm um prazo. O termo, ele é vigente durante um prazo, esse prazo não mudou. O que ganhou a suspensão de prazo foi o conteúdo do termo de ajustamento de conduta. Então, se dentro do conteúdo do termo eu tenho que cumprir uma determinada obrigação e tem um prazo, esse prazo sim é que ganhou a suspensão do prazo. Ganhou não, né? Que teve o prazo suspenso e tornará a contagem após o fim do período da situação de emergência, que por enquanto é 31 de maio. Primeiro dia útil após 31 de maio. Né? Nesse caso é 1º de junho. Bom, uma coisa importante também... Deixa eu chegar aqui. Sim, com relação à fiscalização, suspensão de atividades, embargo, o embargo também tem efeito imediato, não entra nessa questão de suspensão. Porque normalmente se embarga uma atividade se ela está gerando dano. Então, é necessário o embargo para cessar aquele dano. Não tem como você suspender o prazo e deixar aquele dano sendo gerado até depois do período de emergência, né? Então, nessa situação, o embargo tem o efeito imediato, sim. A questão da defesa ou de um possível recurso dentro do processo administrativo, isso sim tem o processo suspenso. Mas, enfim, se existe ali uma autuação, até um embargo, que se faça um recurso para questionar isso, é interessante para o próprio empreendedor que isso seja feito rápido, né? Ele tem aí a suspensão dos prazos à disposição dele, mas quanto mais ele esperar, pior para ele, né? Então é interessante também já preparar. Para as defesas que ganharam esse prazo aí para entrar com a defesa, com recurso, etc., é interessante também, ainda que se use desse prazo a mais, né, da suspensão, na verdade, da contagem do prazo, é importante já documentar o que quiser documentar, o que for necessário, já registrar, né? Porque se não passa muito o prazo e a pessoa perde a oportunidade, de repente, de registrar uma situação interessante para a defesa dela. Que mais? Tivemos aí... Tem que ficar de olho aqui no tempo, né? Tivemos aí também... Deixa eu ver, falei do decreto... sim, em março, né, as reuniões do COPAN, do Conselho Estadual de Política Ambiental, e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, elas foram suspensas, né, por meio dessas proibições. No caso aqui, a deliberação conjunta COPAN-CRH número 19 de 2020. Mas na última semana de abril nós retornamos com as reuniões, né? Eu falo nós porque a FAENG tem assento nesses conselhos. Então nós já tivemos uma rodada aí de reuniões do Conselho Estadual de Política Ambiental, câmaras técnicas, e essa semana também já iniciaram as câmaras técnicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mas não plenário ainda. Um dado importante
é a forma de entrega de documentação, daquilo que for necessário pelo empreendedor, que foi colocado no final de março, né, na resolução conjunta SEMAD-EF e GANFEAM 2955. Essa é interessante anotar aí, resolução conjunta SEMAD-EF e GANFEAM, número 2955, né, do final de março. Ela, além dela ter alterado e prorrogado o prazo de suspensão das viagens, vistorias, etc., de resoluções anteriores, ela também trouxe os protocolos, aqueles protocolos de documentos que o empreendedor precisa entregar pelo SEI, que é o sistema eletrônico que o Estado utiliza, pelos correios, ou então pelo e-mail institucional das unidades, né? Existe lá no âmbito de Minas Gerais, no site do meio ambiente, tem lá uma página específica, eu tenho o link aqui, mas é muito comprido, desses contatos relacionados ao teletrabalho, né? Então, cada SUPRAM, cada unidade que se deseja ali algum serviço, alguma questão, existe essa possibilidade de envio de documentação, né, pelo SEI, Correios ou e-mail. Uma pergunta que a gente já recebeu em outras situações é que, em alguns casos, a SUPRAM, alega-se que a SUPRAM exige a entrega do documento pelo SEI, que é o sistema eletrônico, e em meio físico. Duas questões. Em meio físico presencial, isso não existe, porque a SUPRAM não, o atendimento presencial continua suspenso, mas também entregar pelo SEI e pelo correio não precisa. A gente teve esse esclarecimento outro dia na reunião do Copan, exatamente dizendo que aquilo que for pelo SEI não precisa ir em meio físico também não, ou um ou outro. Teve vários questionamentos sobre isso. Talvez isso precise ficar mais bem explicado lá para as unidades internas lá do sistema. É até uma coisa para conversarmos lá com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente. Mas, enfim, uma outra resolução importante, conjunta também, SEMAD, GAN, FEAM, IEF, é a 2959, que essa trouxe o retorno das viagens, das vistorias, né, das fiscalizações. Não são todas, isso é de forma limitada e em caráter excepcional. Em cada setor, a chefia tem que aprovar. Aquilo que puder ser feito de forma remota, aquilo que puder ser feito utilizando-se alternativas tecnológicas, vai ser feito utilizando essas alternativas tecnológicas e vão ser liberadas pelas chefias, né, por essa resolução. Viagens, vistorias, fiscalizações, atendimentos locais, apenas aqueles que forem estritamente necessários ao interesse público. No caso de vistorias, etc., é mediante anuência prévia do empreendedor ou do seu responsável técnico, viu? Consultores ambientais, atenção, né? E traz aquela questão também que eu falei de uso de imagens, de sobrevoos, de drones, principalmente uso de drones, principalmente na vistoria de empreendimentos licenciados e que estão com os processos de renovação de licença pendentes em função dessa situação toda que atropelou a todos nós, né, do Covid-19, e que por meio de tecnologia, eles já conhecem todo o processo de licenciamento, é uma renovação, então eles precisam apenas fazer uma vistoria mais de verificação, mais simples do que se fosse um processo novo, né? Então, isso está sendo utilizado em alguns casos por meio de drones. Bom, tivemos aí, eu citei que a suspensão de prazo foi prorrogada para 31 de maio, né? Foi o decreto 47.932, de 29 de abril. E aí, tem uma situação interessante aqui trazer, bem específica para o produtor florestal, que foi recente, foi agora 8 de maio,
a publicação da portaria do IEF número 53. Olha só, quem tem a declaração de colheita e comercialização de florestas plantadas, a famosa DCC, que tem a validade entre 20 de março e 30 de maio, esse prazo não vai ser prorrogado automaticamente ou nem suspenso, não. Quem tem essa DCC, com essa validade entre 20 de março e 30 de maio, tem, por essa portaria, a opção de pedir, tem que ser a pedido do interessado, né, na unidade regional responsável do IEF, né, responsável pela emissão da DCC, e fazendo esse pedido, é possível prorrogar por 120 dias o prazo de validade da DCC. Não é automático, é a pedido do empreendedor, é pedido do interessado, ok? Bom, eu acho que eu até já falei demais, eu vou só verificar se eu consigo pôr a Simone aqui, se não, eu quero ver se tem alguma pergunta. A gente pratica e na hora dá problema. É isso aí. Mas não consegui colocar a Simone, não. Mas de toda forma, deixa eu ver aqui se tem perguntas. Formalização dos processos de outorga, licenciamento ambiental, pedidos para supressão de vegetação nativa estão suspensos? Sim. Formalização de processo, sim. A outorga em si, a validade dela, a licença em si, não tem ampliação de prazo com essa suspensão, não. Assim como a DCC não tem ampliação automática com essa suspensão, não. Mas os atos no âmbito dos processos de licenciamento e dos processos de outorga, sim. Condicionantes, né? Nós já falamos aqui. Os órgãos ambientais estão fazendo análise dos processos? Sim, os órgãos ambientais estão fazendo análise, por isso eu falei daquela portaria que traz as rotinas de licenciamento e diversas outras questões como essenciais, como atividades essenciais, né, de interesse público. Então, isso continua acontecendo, graças a Deus, né? Vistorias e fiscalização estão suspensas? Estavam suspensas anteriormente, exceto fiscalizações de emergências, mas por meio dessa última portaria que eu falei, retornaram esses processos de vistoria e fiscalização com um protocolo rigoroso a ser seguido. Tem lá a descrição nessa portaria. O empreendedor, para receber a vistoria, ele tem que ter uma série de precauções, de distanciamento, de não ter ninguém afetado pelo Covid, de assinar uma declaração de que segue as recomendações do Ministério da Saúde, etc. e tal. Tem uma série de questões lá. Então, é muito importante conhecer. Como ficam as condicionantes de licenciamento e TAC firmados com o órgão ambiental? Bom, daquela forma que eu falei. Condicionante, assim, vamos dizer, enviar um relatório, não sei o quê. Essa condicionante não tem, se você não tiver condições de enviar esse relatório, não tem problema não enviar. Se tiver condições de enviar, já envia de uma vez para ficar livre. Né? O que tiver condições de cumprir para ficar livre, cumpra. O que não tiver condições de cumprir, registre, justifique, etc, etc, etc. Está suspenso, né? Mas é bom ter a justificativa, ter aquele registro, é sempre no sentido de resguardar o empreendedor. Condicionantes, como falei, aquelas que se você deixar de cumprir, gerarem dano ambiental, né? Se eu preciso fazer um controle ambiental num efluente, eu preciso fazer o tratamento do efluente e eu não o faço e lanço no corpo d'água, eu estou causando poluição, estou gerando um dano ambiental, estou sujeito a ter o empreendimento embargado, né? Então, nesse caso, é necessário cumprir.
Recebi uma multa e tenho que fazer um recurso, pois minha defesa foi indeferida. Como devo proceder? Nesse caso, estão suspensos os prazos? Bom, entra aí nessa questão de suspensão de prazos. A Simone, eu queria que ela estivesse aqui, né, para falar sobre essa questão, porque eu não sou advogada, eu sou engenheira. Eu acho que um advogado é bom para falar dessa questão de defesa e recurso. Inclusive, se quiser escrever aí, Simone, fique à vontade, por favor. Que mais? Embargos e medidas cautelares. É aquela situação que eu falei, não é? O embargo normalmente ele é feito quando você está com uma situação gerando um dano. Então, ele não tem essa suspensão de prazos. Medida cautelar, o próprio nome diz. Se você não tiver aquela medida, um dano vai acontecer. Isso também não entra nessa questão de prazo, não. O empreendedor pode cumprir com as condicionantes ou apresentar as defesas? Se positivo, como devem proceder? Claro. Tem muita situação que é de interesse, inclusive, do produtor rural, do empreendedor, fazer logo a defesa, fazer logo o cumprimento da condicionante, porque ele quer, de repente, que seja revista aquela situação, né? Então ele precisa que aquilo seja analisado. Se ele não fizer a parte dele, a outra parte então não vai ter o que analisar. Então é interessante sim para ele. Para a contagem dos prazos, qual é a data que deve ser considerada como marco inicial? Muito bom. O marco inicial é o primeiro dia útil após o fim da suspensão do prazo em decorrência da pandemia. Esse prazo antes ele era 30 de abril. 30 de abril caía em véspera de fim de semana. Então, só no dia 4 de maio é que iria começar a contagem desses prazos. Mas aí, como foi prorrogado para 31 de maio, 31 de maio não lembro que dia que é 31 de maio, não. Mas o dia, eu lembro, eu olhei isso. O dia 1º de junho é dia útil. Então, já começa a contar no dia 1º de junho, dia útil. Mas vamos pôr assim, é o primeiro dia útil após o fim da suspensão de prazo em decorrência da pandemia. Vou falar assim porque pode chegar lá no final de maio e essa coisa ser prorrogada mais uma vez, né? Então, é isso. Acho que talvez uma notícia também... Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. É lá do IBAMA. Talvez uma notícia também interessante... Não é de prazo, não, mas é interessante para o produtor rural, para o irrigante, muito importante para o irrigante. Nesse meio tempo aí, né, dia 23 de março, saiu uma instrução normativa do IBAMA, a instrução número 9, que é 23 de março, mas com o texto dizendo que vigora a partir de 1º de abril. Essa instrução normativa do IBAMA, ela insere novas atividades na obrigatoriedade do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. E aí, nesse rol de novas atividades, tem algumas muito afetas ao agro, que é a criação intensiva de animais e a irrigação. Pode ser que alguém aí diga, por exemplo, um suinocultor que já faz o cadastro técnico federal em virtude da geração do dejeto, que tem essa característica potencialmente poluidora. Mas nesse caso, não é isso, não é o dejeto, é a atividade de criação de animais de forma intensiva, que entrou. E aí, nesse caso, inclusive de piscicultura, tanque-rede, por exemplo. Então, essa é uma situação que nos pegou assim, bem de surpresa, uma situação que para nós foi um pouco estranha, um pouco precipitada da União, né, do IBAMA, mas estamos fazendo a devida análise e orientação para os produtores rurais. Essas atividades, irrigação e criação de animais de forma intensiva,
passam, então, a partir de 1º de abril, a ser sujeitas ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, mas não à taxa de controle e fiscalização ambiental e, portanto, não ao relatório ambiental de atividades poluidoras. Acho que com isso eu encerro a minha cota de novidades e notícias e eu vou olhar aqui se eu tenho alguma pergunta. Nossa, peraí, tem várias perguntas. Como ficam os pedidos de outorga anterior a março de 2019? O empreendimento fica sujeito à autuação? Não. Bom, se o empreendimento não usa água e está pedindo outorga para poder usar, o órgão ambiental continua analisando. Só que aí a outorga tem aquela característica de, enfim, ter um passivo enorme de outorgas a serem analisadas. Mas, enfim, estão fazendo todo o esforço para analisar isso o mais rápido possível. Mas o órgão ambiental está trabalhando, o IGAM também está trabalhando, né, para a análise dessas outorgas. Agora, no caso daquele que pediu a outorga, mas já usa a água, aí tem duas questões. O decreto que entrou em vigor em janeiro desse ano, para o agro especificamente, as atividades agro-silvopastoris e agroindústria, o decreto de fiscalização, ele traz a possibilidade da denúncia espontânea, nesse caso também, no caso de outorga também, desde que o empreendedor não dê causa ao arquivamento de processo e que ele não tenha tido já esse processo analisado e negado, não tenha sido autuado pelo fato de não ter essa outorga. Nossa, eu tenho que andar bem rapidinho aqui porque acabei falando demais. Validade das ECCs também foi prorrogada. Foi, Felipe. As condicionantes dos TACs firmados com o Estado, com o Ministério Público, estão mantidas. Olha aqui, a Simone está trazendo uma reflexão interessante. TACs firmados com o órgão ambiental, ok, tem a prorrogação das condicionantes. Com o Ministério Público, estão mantidas, no sentido de que não foram prorrogadas, não é isso, Simone? Acredito que sim. FAENG sempre ao lado do setor produtivo. Muito obrigada, Rodrigo. Tomás, como falo com a Supran sobre um processo? Tem os canais, na página lá do Meio Ambiente do Estado, tem os canais de teletrabalho. Depois eu posso até dar um jeito de responder aqui a Supran específica, se você me falar qual é. Não vai dar tempo na live não, mas depois a gente faz isso. Você poderia mandar e-mail para a Supran. Você pode mandar. No site da SEMAD você tem os telefones e e-mails. Tá, a Simone já tá respondendo aqui também. O uso dos drones já devia ter sido implementado na Supran há bastante tempo. Esse coronavírus está trazendo várias mudanças na nossa forma de trabalhar e acredito que a gente retorna para um mundo pós-coronavírus diferente daquele de onde a gente saiu. A gente não volta para o mesmo lugar, não. Alexandre já é um cadastro. Alexandre, já é um cadastro disponível, sim, no site. Simone respondendo para Alexandre. Vanessa, se não pagar a impressão, tem que enviar físico em até 7 dias. Tá, mas se for alguma coisa que não esteja disponível para colocar via SEI, se mandar via SEI, não tem porquê. Isso é até... Bom, eu vou até anotar que eu vou conversar isso de novo lá na SEMAD, porque isso o pessoal da indústria reclamou, o pessoal da agricultura reclamou, os consultores ambientais estão reclamando. Eu acho que está tendo uma falhazinha de comunicação, sabe? Não tem por que mandar via SEI, que é o sistema eletrônico usado pelo Estado, e ainda via físico, pagando a Supran para imprimir. Todo o objetivo do uso do SEI é economia de papel, economia processual, agilizar processo e tal. Então não tem sentido. Mas isso eu vou reforçar isso porque está sendo necessário mesmo. Ana Paula, questão do atendimento condicionante via SEI. Se o processo for físico, temos que enviar a documentação física no prazo de 7 dias ou enviar o DAI para que o mesmo seja impresso na Supran.
Isso eu vou tratar direto lá com a Secretaria de Meio Ambiente, porque... você está dizendo que o processo não está no SEI. Aí pode ser, o processo não estando no SEI. Estou com o tempo quase acabando. Qual é o decreto que você acabou de mencionar, das denúncias espontâneas? As taxas do IBAMA não foram prorrogadas. As taxas, realmente, o relatório do IBAMA foi prorrogado, mas as taxas não foram, não. Verdade. Muito obrigada, Célia Félix. André Valadão, o decreto que eu acabei de mencionar, deixa eu pegar ele aqui. Fiscalização, eu acho que é esse aqui, só um instante. Agro-silvopastoril e agroindústria. O decreto é o 47.838, ele foi publicado, ele é de 9 de janeiro de 2020. Ok? Bom, então vamos para a finalização, deixa eu ver se tem mais alguma. Qual o decreto da denúncia espontânea? Já falei. Bom, gente, acho que é isso, eu queria pedir desculpas realmente a Simone, nós praticamos aqui e no final das contas não sei porque não consigo inseri-la, mas eu gostaria, de toda forma, deu para ela fazer algumas contribuições aqui por escrito, que eu li aqui para vocês, e eu agradeço a presença de todos. Se ficar mais alguma dúvida, alguma pergunta que não der para responder agora, em função do tempo, nós vamos responder posteriormente. Essa live ela fica gravada para ser disponibilizada em mídia social da FAENG, do sistema FAENG, desculpa, e estamos aí, podem recorrer ao sistema FAENG, a assessoria de meio ambiente está à disposição. Eu sou Ana Paula Mello, coordenadora da assessoria de meio ambiente do sistema FAENG. Agradeço muito a presença de todos. Uma boa noite para vocês.